crianças, a paz do Senhor. Eu espero que aí na sua casa estejam todos bem. Estaremos aqui nesse domingo encerrando essa série de histórias da Belinha e do Henrique, as histórias bíblicas que a Tia Mical tem trazido pra gente ao longo aí desses meses. Ainda vamos continuar dessa forma, falando com vocês através aqui desse canal, e eu acho que vai vir algumas novidades, vai vir algumas surpresinhas por aí, então vamos ficar ligado aí nos próximos domingos para ver o que vai acontecer, tá bom? Vamos agora para o nosso momento do louvor. A canção que a gente vai aprender hoje fala o seguinte: escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Vamos aprender essa canção? Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Ele é quem vai nos defender. Ele é quem vai nos defender. Crianças, bem fácil essa canção, né? Então agora levantem do sofá, de onde você estiver sentado, e vamos cantar mais uma vez louvando ao nosso Deus. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer. Passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Ele é quem vai nos defender. Ele é quem vai nos defender. Amém, crianças, que possamos estar sempre atentos ao que Jesus nos fala e dispostos a sempre obedecer. Agora, a Bibia chega com mais um episódio e o último episódio dessa série, e logo em seguida a Tia Mical com a última história bíblica pra gente, tá bom? Um beijo e uma semana abençoada pra vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje tá saindo o nosso último capítulo da história da Belinha e do Henrique, então eu espero que vocês gostem bastante. Vamos lá? Henrique, Belinha e Gabriel combinaram de se encontrar na praça do bairro, onde eles iam andar de bicicleta. Ali havia uma pista de bicicleta onde eles se divertiram muito. Naquela tarde, quando chegaram, viram o Tobias com o seu cachorro de estimação e toda a sua turma. Como já era de se esperar. Quando entraram na pista de bicicleta, Tobias começou com suas provocações. Ha, os bebezinhos sabem andar de bike? Acho melhor vocês voltarem e pegar seus velocípedes. Acho melhor vocês voltarem, vocês podem se machucar. Ha. Tobias e seus companheiros riam sem parar, mas os três amigos fingiram que não estavam falando com eles e continuaram a brincar. Tobias não desistiu e falou para seus companheiros: fiquem aí assistindo de camarote. Tobias entrou na pista voando em sua bicicleta. Alcançou os três e começou a fechá-los fazendo manobras perigosas. Belinha chegou em Henrique e falou: calma, vamos ter paciência e não brigar. E Henrique respondeu: estou tentando. Tobias continuou com suas manobras provocadoras. De repente, Henrique não conseguiu controlar sua bicicleta e bum, caiu no chão. Esfolou os joelhos e os cotovelos. Tudo estava sangrando e doendo muito. Porém, pior do que a dor e a vergonha que estava sentindo era ouvir Tobias dizer: oh, me desculpe, mas esse esporte é para os corajosos e as mocinhas devem ficar em casa. Ha.
Henrique, respire fundo, conte até 10, porque é isso que ele quer, disse baixinho Belinha. Às vezes é muito difícil ter paciência com Tobias. Ele é tão antipático e tão mal. Quando ainda Henrique estava falando, o cachorro de Tobias saiu correndo para a rua e BUM! O cachorro de Tobias foi atropelado. O motorista, sem a menor importância, saiu reclamando. Não! O Mancha! Era o nome do cachorro do Tobias. Não! Tobias ficou desesperado, pois amava muito seu cachorro. Pode deixar, Tobias. Eu moro aqui bem perto. Vou pedir para o meu pai levar o Mancha de carro para o veterinário. Henrique foi correndo chamar o seu pai e em 3 minutos já estava de volta. Colocaram o Mancha com muito cuidado dentro do carro e se foram. Na clínica, o Mancha foi atendido imediatamente. O pai de Henrique foi trabalhar e Henrique ficou lá com Tobias esperando o resultado. Tobias estava nervoso e bastante envergonhado. Sabe, Henrique, não sei como você consegue ter tanta paciência comigo. Sei que não sou nada bom e sei que me aturar não é nada fácil. Na verdade, não tenho tanta paciência assim, mas é que um dia eu aceitei Jesus como meu Salvador e desde então ele que me controla e me ensina a ter paciência. Quando aceito a ajuda de Jesus, consigo ter paciência, mas quando quero agir por minha conta, apelo rapidinho e acabo fazendo as coisas erradas. Será que até a mim Jesus poderia ajudar? Claro que sim, é só pedir. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador e pedir perdão pelos seus pecados? Ali mesmo, naquela sala de espera, Tobias orou e aceitou Jesus como seu Salvador. Depois daquela oração, Tobias estava mais calmo e melhor, mas ainda estava preocupado com o Mancha. Depois de alguns minutos, o veterinário chegou e tranquilizou Tobias. O Mancha precisaria colocar uma tala na patinha e ficar aquela noite ali na clínica, mas fora de perigo. Tobias e Henrique foram embora a pé, conversando. Agora eram amigos, e Tobias sabia que tinha muito que aprender com Henrique, que amava Jesus e era bom e paciente com as pessoas. Bom, pessoal, então esse foi o nosso último capítulo da Belinha e do Henrique. E vocês viram que agora o Tobias e o Henrique são quase melhores amigos, né? Então espero que vocês tenham gostado de todos esses domingos e um beijo, tenham um bom fim de semana. Oi, oi, crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. E aí, estão animados por aí? Já cantaram com a tia Malca hoje, não é verdade? Já ouviram o episódio da Belinha e do Henrique? Nós vamos falar já sobre esse episódio de hoje. Mas pra gente começar, eu quero novamente fazer uma leitura bíblica com vocês hoje. E esse texto está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Escutem bem o que diz a Bíblia. No finalzinho do versículo 14 diz bem assim: sejam pacientes para com todos. Olha só, vou ler mais uma vez. Sejam pacientes para com todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. O finalzinho do versículo 14 diz isso. E aí, com esse versículo, a gente já sabe sobre o que a nossa lição bíblica vai tratar, não é? Sendo paciente, vamos imitar Jesus sendo pacientes. Nossa, gente, não é fácil, né? Vocês viram no episódio da Belinha e do Henrique de hoje? Gente, o Tobias mais uma vez provocando tanto o Henrique, né? Provocando tanto, na verdade, os três, mas o Henrique sempre era o mais provocado de todos. E vocês viram a Belinha falando pro Henrique, né? Henrique, calma, respira, tenha paciência, vamos fingir que a gente não tá ouvindo essas provocações. E aí, Henrique pediu a ajuda de Deus, né? E conseguiu realmente ter paciência com Tobias. Olha que coisa linda, quando a gente começa a praticar, pedir essa ajuda de Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo, a gente vai conseguindo desenvolver isso que é a paciência. O Henrique mesmo, difícil, né? Vocês viram que no final da história ele falou pro Tobias? O Tobias achou impressionante como ele, sendo tão provocado,
por ele, né? Ele fez com que o Henrique caísse, ralasse todo o joelho, e ainda assim o Henrique ajudou o Tobias quando o cachorro dele foi atropelado. Olha só, crianças, só Jesus faz isso com as nossas vidas, né? Jesus nos faz isso. Jesus, quando a gente permite que ele entre no nosso coração, assim como o Henrique permitiu, a gente nem acredita no que a gente é capaz de fazer. A gente mesmo sem entender, nossa, nessa hora era para eu ter perdido a minha paciência mesmo, mas o Espírito Santo vai trabalhando em nós, e num momento muito difícil, assim como o Henrique viveu lá com Tobias, consegue, né? Ele conseguiu ter paciência e olha, fazer com que o Tobias admirasse aquilo e pensasse, não, tem alguma coisa diferente nesse menino, né? E aí o Tobias pôde entregar o coração dele para Jesus. E você? Você já parou para pensar sobre isso? Você já viveu alguma situação semelhante à do Henrique ou outra situação que você teve que ter muita paciência? Nossa, nos dias de hoje a gente está tendo que ter muita paciência, não é mesmo? A gente passando tantos dias dentro de casa, brincando só dentro de casa, não é? Coisas que a gente estava acostumado a fazer fora de casa, a gente está tendo que fazer só dentro de casa. Até aulas, não é? A gente está tendo que ter paciência para as aulas online, não é verdade? A gente está tendo que treinar nossa paciência nesses dias, não é mesmo? E Jesus? Como será que Jesus fez? Será que ele nos ensina sobre a paciência? Vamos ver o que nós podemos aprender com Jesus para sermos pacientes? Vamos lá? Vocês se lembram que na lição da semana passada, Jesus morreu, não é verdade? E aí, depois que Jesus morreu, os discípulos de Jesus ficaram muito tristes, muito chateados, muito desanimados, porque eles achavam que Jesus ia vir como rei, ia governar e ia trazer paz para todo mundo. E aí eles não entenderam nada quando Jesus morreu, ficaram muito desanimados mesmo. E mesmo Jesus tendo falado para eles várias vezes que ele ia sofrer e que ele ia morrer, eles não entendiam. Jesus deixou avisado para eles isso, mas eles não entendiam. E o fato é que eles estavam muito, muito desanimados. E aí, depois que já tinha 3 dias que Jesus tinha morrido, as mulheres, algumas mulheres foram lá no túmulo. Vocês já ouviram essa história também, não é verdade? Elas foram lá ver Jesus, o corpo de Jesus no túmulo, na caverna, mas quando chegaram lá, não tinha ninguém. E aí, elas souberam que Jesus estava vivo, olha só. Ficaram felizes, saíram de lá felizes, gritando de alegria, porque Jesus tinha ressuscitado. Que coisa maravilhosa, o Mestre, o Senhor, não estava mais morto. E como ele tinha dito, ele iria ressuscitar ao 3º dia. Aquelas mulheres ficaram tão felizes que elas correram para contar para os discípulos, para as outras pessoas, e quando elas chegaram para contar, muitos não acreditaram. Tanto não acreditaram que 2 deles já estavam indo fazer uma viagem para um vilarejo próximo dali. E esse vilarejo se chamava Emaús. Então 2 dos discípulos de Jesus estavam indo para esse lugar, Emaús, esse vilarejo. E aí, crianças, quando eles estavam no caminho, esses 2 amigos de Jesus estavam no caminho, indo para Emaús, conversando e falando das coisas que tinham acontecido. Eu imagino que eles estavam até lembrando, né? Conversando um com o outro de como foi triste a morte de Jesus, de como tinha sido difícil. E aí eles estavam no caminho de Emaús conversando, quando de repente um homem aparece perto deles e fica caminhando junto com eles. Quando esse homem se aproxima deles, esse homem pergunta, né? Sobre o que vocês estão conversando? E começa a conversar com eles. E aí os homens falam, você deve ser o único visitante aqui de Jerusalém que não está sabendo do que aconteceu nos últimos dias, você não soube? E aí eles começam a contar para esse homem que estava acompanhando eles. Ele começa a contar para eles o que tinha acontecido, que Jesus tinha morrido, tinha sofrido muito, estava morto. E aí eles começaram a contar tudo o que aconteceu. Crianças, olha só, esse homem que estava caminhando com eles era Jesus. Jesus apareceu para esses 2 discípulos, para esses 2 amigos e foi caminhando com eles até chegar em Emaús. Ao invés de Jesus ficar impaciente e já dar uma bronca neles e falar, vocês não se lembram? Eu disse para vocês que eu ia morrer, mas que eu ia ressuscitar. Ao invés de dar uma bronca, Jesus foi ouvindo com paciência tudo o que eles falavam. Quando chegou em Emaús, eles convidaram Jesus para ficar com eles lá. E Jesus aceitou. E aí,
quando Jesus pegou o pão para repartir e dar graças pelo pão, eles reconheceram Jesus. Eu imagino que eles se lembraram direitinho da última Páscoa, da última ceia, da última refeição que eles fizeram juntos. Vocês se lembram? E aí, na hora que Jesus fez isso, eles reconheceram e se lembraram que era Jesus. Um deles até perguntou para o outro: nossa, quando a gente estava vindo para cá no caminho, o seu coração não ardeu quando ele estava falando, quando ele falava das Escrituras? O meu coração ardia de ouvir ele falar das Escrituras. E aí, naquele momento, já fazendo aquela refeição, eles reconheceram Jesus, os olhos foram abertos e eles puderam reconhecer Jesus. Ficaram muito alegres, não é? E aí, olha só, naquele mesmo instante, Jesus desapareceu e eles prepararam ali as coisas logo para poder voltar para Jerusalém e contar para as pessoas que Jesus estava vivo e que eles tinham visto com os próprios olhos Jesus. E assim foi, crianças. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles encontraram com os discípulos lá na casa onde eles estavam, e eles estavam meio que escondidos, eles não estavam saindo muito na rua, aparecendo muito, porque o chefe dos sacerdotes, os outros sacerdotes, estavam atrás daqueles que eram seguidores de Jesus. E então eles estavam com muito medo de serem pegos, de serem presos, e estavam ali meio que escondidos mesmo. E aí, olha só, aqueles dois homens chegaram lá onde eles estavam e contaram para eles: olha, nós vimos Jesus, nós caminhamos com ele no caminho de Emaús, a gente não reconheceu ele no caminho, mas quando chegou lá em Emaús, nós fizemos uma refeição com ele e quando ele partiu o pão, nós reconhecemos que era o nosso mestre, era Jesus, era ele mesmo, nós vimos. Gente, quando eles falaram para os discípulos, eles não acreditaram. Os discípulos não puderam crer, eles não acreditaram. Como? Jesus ressurreto foi lá encontrar com vocês? Como assim? Eles não acreditaram. Quando eles estavam bem falando isso, quando os homens estavam contando e eles duvidando, quem apareceu? O próprio Jesus apareceu. Jesus apareceu para eles e Jesus mostrou os pés e as mãos. Olha só, ele mostrou as marcas nas mãos e nos pés e ele falou: creiam, olha só, vocês estão vendo, aqui estão as marcas dos cravos, dos pregos nas minhas mãos, sou eu mesmo. E Jesus, gente, naquele dia, naquele momento, até podia ter ficado impaciente, sabe? Até podia ter perdido a paciência e falado: olha, não, vocês não acreditam, eu já falei para vocês, eu não disse que eu ia voltar, eu não disse que ao terceiro dia eu ia ressuscitar e eu estaria vivo. Jesus podia ter perdido a paciência, mas ele com muita calma e tranquilidade falou para os discípulos naquele dia. Ele mostrou os buracos, né, dos cravos, dos pregos nas mãos e falou para eles que era ele mesmo, ele estava vivo. Eu imagino que eles ficaram muito alegres, não é? Quando perceberam que era Jesus realmente, quando viram as marcas dos pregos nas mãos, não tinha como negar, era Jesus, era o mestre, o amigo querido, o filho de Deus, o Messias, e a promessa estava cumprida. Jesus viria, morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Eu imagino, crianças, que nesse momento os discípulos se encheram de esperança, se encheram de alegria de saber que ele estava com eles, que mesmo ele não ficando ali como ele ficava sempre, né, ali junto com eles o tempo todo, mas que ele estava vivo, que a promessa tinha sido cumprida. E agora eles realmente acreditaram que era Jesus. Um dos discípulos de Jesus, chamado Tomé, não estava nesse dia que Jesus apareceu para os discípulos. E aí, crianças, quando os discípulos foram contar para Tomé, Tomé não acreditou. E sabem o que Tomé disse para os discípulos quando os discípulos contaram que Jesus esteve lá com eles? Ele não acreditou. Ele falou: eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar, se eu pegar lá na mão dele, lá nas marcas dos pregos na mão dele, e mais, eu vou ter que colocar a mão no lado, lá onde aquela espada entrou mesmo e matou Jesus de verdade. Só se isso acontecer é que eu vou acreditar. Crianças, Tomé não acreditou. Os discípulos contaram, os que estiveram com Jesus em Emaús contaram, falaram tudo o que tinha acontecido, mas Tomé não acreditou. E aí, passados alguns dias daquele dia que Jesus tinha aparecido para os discípulos, passados alguns dias, Jesus apareceu para quem?
apareceu justamente para Tomé. E aí, olha só, ele não precisava ver, ele não realmente queria ver para acreditar. E aí, Jesus apareceu para Tomé e mostrou para Tomé os buracos, né, as marcas nas mãos, nos pés e também no lado dele, né, no corpo dele, onde ele foi machucado com aquela espada. E aí, pessoal, agora ele tinha que acreditar, né? Agora Tomé tinha que acreditar. Porque Jesus estava ali, estava mostrando para ele de verdade. E aí, crianças, Jesus, com paciência, mostrou para Tomé. Mas ele disse uma coisa, que Tomé deve ter ficado refletindo bastante naquilo. Jesus disse assim, olha, você acreditou porque me viu? É só assim que você acredita em mim? Felizes são aqueles que creem, que acreditam em mim e não me viram. Olha só, Jesus foi paciente com Tomé, não deu uma bronca daquelas. Mas Jesus deixou uma mensagem, um recadinho para Tomé refletir. E aí hoje nós também podemos refletir naquelas palavras que Jesus disse para Tomé. Nós não vimos Jesus igual aqueles discípulos viram, não é mesmo? Igual Tomé viu. Mas nós cremos, nós sabemos que ele vive, que ele ressuscitou e que ele habita em nós. Nós que já convidamos Jesus para morar no nosso coração. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor e ele nos guia, ele nos orienta, ele nos ajuda em tudo que a gente vai fazer. Ele nos ajuda. E ele deixou o Espírito Santo também para essa missão. Ele disse, ele falou para os discípulos dele, antes de subir mesmo para o céu e não aparecer mais para os discípulos, Jesus falou isso. Fiquem tranquilos, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo e vocês podem sempre pedir ajuda ao Espírito Santo, que eu estarei com vocês, o Espírito Santo ajudará vocês sempre que vocês precisarem. E aí vocês se lembram? Um dos primeiros versículos que nós aprendemos aqui nessas lições online, nessas lições dessa forma, né, virtuais, foi aquele versículo, Deus é o meu ajudador. Jesus, crianças, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso mestre, ele é o nosso ajudador. Em todas essas lições que nós aprendemos aqui sobre imitar Jesus, nós podemos ver como ele está disposto a nos ajudar, como ele nos ensinou e como ele fez, como ele viveu essas coisas que a gente aprendeu, na verdade? Ele foi justo, ele foi bondoso, ele foi amoroso, ele se importou com as pessoas. Vocês se lembram? Nós aprendemos muitas coisas com Jesus. E assim nós podemos seguir imitando ele, lembrando sempre que ele é o nosso Senhor, é o nosso mestre. E hoje, mais uma vez, mais uma preciosa lição, nós aprendemos com ele como nós podemos ser pacientes com as pessoas. Vão ter dias que vai ser muito difícil. Igual o Henrique lá com Tobias, não foi fácil, né? Nós vimos no episódio de hoje, não foi nada fácil. Mas o Henrique teve a ajuda de Deus, teve a ajuda do Espírito Santo. Vocês viram que ele falou para o Tobias? Tobias, se eu for olhar para minha vontade é de partir para a briga com você. Mas, quando eu peço a ajuda do Espírito Santo, ele me ajuda. E aí eu consigo ser paciente. Se nós pedirmos a ajuda do Espírito Santo, crianças, se nós confiarmos que Jesus é o nosso mestre e está aqui para nos ajudar, ele vai nos ajudar e nós conseguiremos ter paciência nas horas mais difíceis. E aí você vai pensar aí na sua casa. Durante essa semana que passou, né, que terminou ontem, você vai pensar, qual o dia que foi mais difícil para eu ter paciência? Foi numa aula online? Foi com meu irmão, com a minha irmã que me tirou do sério? Foi numa hora que minha mãe pediu para eu fazer alguma coisa que eu não queria fazer? Você vai pensar. E aí você vai refletir sobre isso e vai se lembrar para que nessa próxima semana que está começando agora, né? Nessa semana que se inicia hoje, você vai pedir a ajuda de Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele trabalhe em você, para que ele te ajude. Nos momentos que você precisar ser bem paciente, ele vai te ajudar. Creia nisso e pratique, porque o Espírito Santo de Deus está com você e ele habita em você. Amém? Agora nós vamos falar mais uma vez aquele versículo chave, né, dessas últimas lições. E hoje, quem vai falar com a gente o versículo para a gente lembrar novamente é a Laura. A Laurinha vai falar pra gente o versículo e você na sua casa, quando ela estiver falando, você fala também o versículo para você se lembrar novamente, tá bom? E guardar ele fresquinho aí na sua cabeça para durante essa semana você se lembrar de imitar Jesus tendo paciência. Vamos aprender? Vamos ver com a Laura esse versículo?
Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar no que Cristo Jesus tinha. Filipenses 2:5. Amém, Laurinha. Que coisa boa ver você falando esse versículo. Fiquei muito feliz de te ver. Deus abençoe você, sua família, viu? Seu irmãozinho, João Vitor. Deus abençoe vocês, tá bom? Crianças, viram só? A Laurinha falou o versículo. Durante a semana, vários momentos. Você pode se lembrar desse versículo e lembrar sempre. Eu vou ter o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, porque assim eu vou me lembrar de ser paciente e de fazer tudo que ele me ensinou. Agora, para finalizar o nosso momento aqui, nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Papai do Céu por essa semana, agradecer por esses dias, né, que passaram, por essa semana que passou. E quem vai fazer a oração de hoje? Dois irmãos, Miguel e Arthur. Miguel vai orar, o Arthur também, e nós vamos juntos com ele fechar os nossos olhinhos e pedir ao Papai do Céu a bênção dele para essa próxima semana, tá bom? Papai do céu, obrigado por esse domingo. Obrigado por esse domingo. Abençoa todos os nossos amiguinhos da escola. Abençoa todos os meus amigos da escola. Abençoa o pastor. Abençoa os pastor. Abençoa minha professora da escola. A minha professora da salinha. Abençoa minha professora da salinha. E abençoa o Danilo. Tira o coronavírus dele, deixa ele brincar e amém. Tira o coronavírus dele, amém. Amém. Que coisa mais linda, Miguel e Arthur. Que coisa mais linda ver vocês orando, viu? Muito bom mesmo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a semana de vocês, viu? O papai, a mamãe, cuide de vocês e abençoe muito, muito. Um beijo para vocês. Crianças, nós vamos agora então encerrar o nosso momento, lembrando do vídeo da Tia Lu. Tia Lu vai ensinar um joguinho hoje, olha, para ter paciência, viu? Aquele jogo que vai fazer a gente exercitar a paciência. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então não deixe de ver o vídeo da Tia Lu e até o próximo domingo. Olha só, nossa série Imitando Jesus acabou, encerrou hoje a nossa série Imitando Jesus com essa lição, sendo paciente. Mas no próximo domingo temos novidades, hein? Então, fiquem bem animados aí, porque uma nova série vai começar, tá bom? Deus abençoe você, abençoe sua semana. Um beijo.